Bom dia, paz e bem. Neste módulo, o qual dividiremos em duas partes, veremos sobre a nova face do catolicismo brasileiro, conferida pela renovação carismática católica. Para compreendermos melhor sobre a inserção dessa vertente pentecostal no seio da Igreja, veremos a seguir sobre o contexto sócio-histórico religioso de seu surgimento. Em toda a história do Brasil, a Igreja Católica se destacou como a mais influente entre todas as religiões. Enquanto igreja oficial do Estado, a Igreja Católica ocupou a condição de monopólio como igreja majoritária dos brasileiros e, desde o descobrimento, contribuiu para a formação sociocultural do povo brasileiro de tal forma que é impensável um Brasil que não se defina, entre outros traços, pelo catolicismo, vai dizer o Pierre Sanchis, que é um antropólogo protestante. A situação da igreja vem mudando consideravelmente nos últimos anos. Ela perde a condição de monopólio, vai diminuindo aí a sua hegemonia na sociedade, perdendo seu caráter de definidor hegemônico da verdade e da identidade institucional no campo religioso brasileiro. E até os anos 70, o catolicismo mantinha sua condição de monopólio, fazendo com que o Brasil fosse considerado um país católico. Porém, conforme mostra o censo do IBGE, a Igreja Católica vem perdendo seu monopólio de crenças e atitudes religiosas para outros universos religiosos. Então nós temos aí, em 1980, do cristianismo brasileiro, nós tínhamos 90% de católicos. Em 1991 cai para 83,3%. E em 2000 vai cair para 73,6%, diminuindo mais ainda, para 64,6% em 2010. Então, desses dados aí, ainda há de considerar o seguinte, que esse percentual de 64,6%, muito provavelmente o número de católicos vai ser menor se considerarmos que, no momento ali de declarar a sua religião ao censo, muitas pessoas que são do espiritismo, que são da Umbanda e do Candomblé, se sentem, e que foram batizados na Igreja Católica, se sentem constrangidos de dizer que é da Umbanda, do Candomblé, do espiritismo, e diz, eu sou católico. Então, na realidade, esse 64,6% tende ainda a ser menor ainda se a gente for considerar esse tipo de situação, que muitas vezes caracteriza até uma dupla pertença, como se dá no caso do Candomblé, que para ser batizado num terreiro do Candomblé precisa, antes de tudo, ser batizado na Igreja Católica. Essa sensível baixa nos dados censitários do IBGE se deve a dois fatores. Em primeiro lugar, está associado ao rápido crescimento populacional de um lado e de outro à lentidão ou insuficiência da proposta pastoral da própria igreja a esse fenômeno demográfico. Em segundo lugar, há de se considerar nessa baixa que na maioria das vezes não foram os fiéis que abandonaram a Igreja Católica, mas essa deixou sem o devido acompanhamento pastoral importantes grupos da população. A realização do Concílio Vaticano II significou a saída de um longo conservadorismo dentro da Igreja. O concílio vai abrir as portas para a modernidade, trazendo para dentro de si a sociedade pluralista, com suas distintas matrizes culturais, com diversas expressões, porém na fidelidade à mesma fé. Então, vai haver uma invasão ali dos leigos para dentro da Igreja, numa proposta ali do Papa João XXIII, e que ao final do seu discurso de encerramento do concílio, o Papa Paulo VI vai declarar que a Igreja Católica se tornou praticamente servo da humanidade, expressando essa abertura da Igreja, sobretudo em relação a resgatar o papel da Assembleia na celebração do culto. E também, com essa abertura, o concílio ele é responsável por fomentar o surgimento de diversas pastorais, as quais se alimentam do néctar da teologia da libertação, a qual também ganharia força com a realização do concílio. Então temos a Comissão Pastoral da Terra, a Pastoral Operária, as comunidades eclesiais de base, além de um conselho indigenista missionário, que é o CIMI, E com essa abertura do concílio vai lançar bases aí para o surgimento da renovação carismática, que vai encontrar ali no contexto pós-conciliar
o terreno fértil para sua instalação no seio da igreja. Desde seu aparecimento nos Estados Unidos em 1967 até os dias de hoje, a Renovação Carismática Católica é o movimento que mais vem crescendo e ganhando força dentro da igreja. Embora haja rejeições por parte dos fiéis tradicionais e das autoridades eclesiásticas, né, tanto da esquerda quanto da direita, ou seja, quanto da ala conservadora quanto da ala progressista dentro da igreja, a Renovação Carismática Católica não se define como um movimento sectário e ganha força cada vez mais com a crescente adesão dos leigos, padres, bispos, que lhe dão força e legitimidade. Em resumo, quer queiramos ou não, a Renovação Carismática Católica veio para ficar. Por estar alinhada com a modernidade, na qual prevalece um elevado grau de racionalidade, a Igreja Católica manteve-se à distância de religiosidades com tendências mágicas próprias, né, tendentes mais para a emoção do que para a razão, como se deu com o catolicismo popular. Né. Contudo, não há justificativa para enquadrá-la como uma religião homogênea. Então é incontestável a heterogeneidade na Igreja Católica. Como diz Pierre Sanchis, há religiões demais nessa religião. Portanto, trata-se de uma religião heterogênea em que há muitos catolicismos. Então nós temos aí, há um catolicismo santoral, um catolicismo erudito ou oficial, né, do qual se contrapõe um catolicismo popular, um catolicismo dos refiliados, marcado pela inserção num regime forte de intensidade religiosa através das comunidades eclesiais de base e que ganha corpo também essa refiliação ao catolicismo através da Renovação Carismática Católica. E um emergencial catolicismo midiático que vai se inaugurar ali como uma segunda onda da Renovação Carismática Católica no seio da igreja. Então nós temos que aquela blindagem que mantinha a Igreja Católica à distância de movimentos contrários à sua tradição, né, com uma teologia dogmática, doutrinal, pastoral e litúrgica bem definida, era apenas aparente, né, apenas ali uma blindagem, né, e sua racionalidade, bem como seu caráter clerical burocratizado, que se alinhava à modernidade, não foi suficiente para conter o surgimento da Renovação Carismática Católica no seu seio. Então a renovação carismática na igreja, ela não é uma realidade distante, como o catolicismo popular, que mantinha-se ali à margem da igreja, né, tanto rejeitado pelos sacerdotes, como eles próprios também rejeitavam os sacerdotes, mas presente em sua prática celebrativa. Então a renovação carismática vai se inserir com tudo ali na igreja católica, sobretudo na realização das missas de cura e libertação. E, por exemplo, todas as paróquias que são de atuação de linha carismática, ou seja, que tem à sua frente ali um pároco que é da renovação carismática, vai ter um banco de ofertas, de bens mágicos de cura e libertação, de oferta de missa ali de cura e libertação. E a renovação carismática católica vai ser para a igreja uma válvula de contenção para um escoadouro de fiéis para o lado pentecostal, né, que havia ali um fluxo incontrolável, como ali um fluxo sanguíneo, né, com perda de sangue, assim também havia um fluxo incontrolável ali de perda de fiéis para o lado neopentecostal e mais do que nunca agora neopentecostal. Então a renovação carismática católica ela vai servir ali como um freio para o avanço pentecostal, o que concorreu para seu enraizamento dentro da igreja. No que se refere à reação interna à renovação carismática católica, ela é causa de polêmica dentro da igreja. Né? Por quê? Devido à sua semelhança com o pentecostalismo, tendo apenas como diferencial a crença em Maria e a obediência à doutrina, aos dogmas da igreja e ao Papa. A inserção da renovação carismática no seio da igreja ela não se deu sem causar problemas. Né? Há muita polêmica em relação à renovação carismática católica, tanto por parte dos conservadores quanto dos progressistas. E isso se deve principalmente à sua semelhança com o pentecostalismo. Naquilo que confere à igreja uma identidade pentecostal católica, a renovação carismática se diferencia do pentecostalismo pela crença em Maria e a obediência à doutrina, aos dogmas da igreja e também a obediência devida ao Papa. Então isso vai conferir, né, uma identidade pentecostal católica.
A renovação carismática vai pôr em evidência ali as posições ideológicas, doutrinárias e pastorais do próprio episcopado brasileiro, que vem à tona exatamente no sentido de combater a sua atuação dentro da igreja. E a ala progressista, sobretudo, diga-se de passagem aí a teologia da libertação, vai ver a renovação carismática como um movimento sem qualquer compromisso com a transformação da sociedade e desengajado com as pastorais, né? E é criticada sobretudo pelos excessos e abusos nas práticas religiosas ali, na questão litúrgica, né, na celebração das missas, que quebra ali a liturgia tradicional. Da ala moderada, né, que se refere aos conservadores dentro da igreja, embora não concorde com todas as práticas rituais carismáticas, contudo, tendem a considerá-la como um fermento renovador dentro da igreja, né, como uma graça para a igreja, uma maior espiritualidade, santidade e vínculo dos fiéis à igreja. Então, a ala moderada ela vê com bons olhos a renovação carismática no seio da Igreja Católica. Seguindo essa lógica de raciocínio, envolvendo a ala progressista e conservadora da Igreja Católica, a renovação carismática católica pode ser pensada como um movimento de dupla ação, uma interna e outra externa. Internamente tem por concorrente direto as comunidades eclesiais de base. Lembrando que as comunidades eclesiais de base estão ali como uma expressão da própria teologia da libertação. E externamente tem por concorrente direto o próprio pentecostalismo, né, na sua versão neopentecostal. Embora seja a fonte ali, seja a raiz da renovação carismática católica e se assemelha muito com o neopentecostalismo, no entanto, tem como concorrente direto no campo religioso. Seguindo essa linha de raciocínio, envolvendo a ala progressista e conservadora da Igreja Católica, a renovação carismática pode ser pensada como um movimento de dupla ação, uma interna e outra externa. Internamente, vai competir com as comunidades eclesiais de base, né, com as SEBs. E externamente, compete com o próprio pentecostalismo, ou seja, ali com a sua matriz, sobretudo, compete com o neopentecostalismo. Se os progressistas não veem bem a inserção da renovação carismática católica dentro da igreja, no entanto, para a ala conservadora, a renovação carismática vem em boa hora, tornando-se ali uma arma para matar dois coelhos com um tiro só, né? Agindo simultaneamente em duas frentes, restringindo o progresso expansionista tanto das comunidades eclesiais de base, quanto também do próprio pentecostalismo. Numa concorrência interna com as comunidades eclesiais de base, a renovação carismática católica ganhou a adesão do clero, em algo simultâneo ao refluxo das comunidades eclesiais de base, como da própria asfixia da teologia da libertação, que se deu, sobretudo, após a eleição do Papa João Paulo II, né, um Papa conservador, que acabou cerceando, né, o crescimento da teologia da libertação dentro da igreja. Então, no comparativo entre os dois movimentos, nós temos que a renovação carismática católica ela é uma forma de atuação no âmbito vertical, ao passo que as comunidades eclesiais de base, né, que é a expressão máxima ali da teologia da libertação, que expressa o pensamento da teologia da libertação, sobretudo no que se diz a união entre a fé e a praxis, vai dar no âmbito horizontal. Enquanto a renovação carismática católica está mais para o carisma, né, ou seja, para uma leitura crítica da sociedade, as comunidades eclesiais de base estão mais para a razão, numa leitura crítica da realidade. E a renovação carismática católica concentra-se mais nos problemas individuais, ao passo que as comunidades eclesiais de base vão se concentrar nos problemas da coletividade, sobretudo no que se refere à questão da justiça social. E a renovação carismática católica ela tem uma religiosidade centrada na intimidade, ao passo que as comunidades eclesiais de base têm uma religiosidade centrada na ação cotidiana e sua opção preferencial pelos pobres. No que se refere à Bíblia, a renovação carismática católica ela faz uma leitura fundamentalista. E já as comunidades eclesiais de base fazem uma leitura crítica da Bíblia. E a renovação carismática católica vão dar uma ênfase muito grande na subjetividade, e por isso ela se adapta melhor à modernidade, sobretudo na solução individualista dos problemas. Já as comunidades eclesiais de base vão dar ênfase aos problemas sociais,
né, e esquecem dos problemas pessoais e individuais que constituem ali as demandas dos fiéis, né, no sentido de solucionar seus problemas de ordem pessoal, né, e individual. Aí, numa leitura aí, em perspectiva weberiana, nós teríamos que a renovação carismática católica ela se apresenta como um retorno ao jardim encantado, ao mundo mágico, né, ao mundo da magia. E sua atuação prática leva, primeiro, a transformar o indivíduo interiormente para depois transformar a sociedade. Num caminho inverso, as comunidades eclesiais de base ideologicamente se situam num contexto de desencantamento do mundo, de uma religião racionalizada, uma fé tipo pés no chão, né, e pretende mudar a sociedade para libertar o indivíduo de uma vida de miséria e opressão. Então nós temos aí que a renovação carismática católica ela pretende mudar o indivíduo para depois transformar a sociedade. E as comunidades eclesiais de base, em caminho inverso, vai querer transformar a sociedade para transformar o indivíduo. Então nós temos que os dois ali estão fazendo a função positiva dentro da igreja, embora o faça por caminhos diversos. Embora tenha no pentecostalismo suas raízes, e por mais que possa ser paradoxal, a renovação carismática católica, desde o seu surgimento ali nos Estados Unidos, compete externamente com o pentecostalismo. Historicamente, os católicos foram beber em águas estrangeiras no pentecostalismo, que é uma espécie de espelho no qual se contempla, né? Apesar disso, por mais que tenha semelhanças com o seu irmão gêmeo, no qual se inspira e extrai concepções e práticas religiosas e rituais muito similares, com ele se encontra em estado de oposição e tensão constante, né? Ali numa acirrada disputa do mercado religioso, como nós discutimos sobre isso aí quando nós falamos sobre a religião pós-moderna. Se comparado um ao outro, teremos mais pontos de convergência do que de divergência. Então a crença em Maria é um elemento identitário da renovação carismática e que é combatido pelo pentecostalismo, mas ali faz com que a renovação carismática se diferencie do pentecostalismo. Contudo, no que se refere aos dons e carismas, vai haver uma convergência ali, né, nas práticas da renovação carismática católica, que conserva do pentecostalismo os dons particulares do Espírito Santo, inclusive a glossolalia e a cura. E também conserva do pentecostalismo a exorcização do demônio, né, que é a prática mais recente no neopentecostalismo, que se faz também presente na renovação carismática, nas missas de libertação e também nos grupos de oração. Nós temos as seguintes características aí da espiritualidade da renovação carismática católica. Em primeiro lugar, o caráter profético e missionário, né, com uma visão teológica fundamentada no relato de Pentecostes, né, com destaque para os dons de língua, repouso no Espírito, curas milagrosas e revelações divinas. Em relação ao uso da Bíblia, ao contrário dos neopentecostais, que pouco recorrem à Bíblia, na renovação carismática o seu uso é constante, porém com tendência fundamentalista, porque eles vão abrir ali aleatoriamente a Bíblia e naquela página que sair vai dizer que ali é a vontade de Deus para a vida da pessoa. Isso tudo movido pelo sentimento e pela própria emoção, não movido ali pela razão. Em relação à figura do diabo, é aquilo que é chamado no meio neopentecostal de guerra santa, na renovação carismática católica vai se chamar guerra espiritual. Então, na Igreja Católica, o demônio não vai ser invocado, como ali no neopentecostalismo, em que chega a humilhar o demônio, né, fica dialogando com ele e tudo. Não, na renovação carismática ele é simplesmente expulso. Apesar de receber o nome ali de Maria Mulambo, Zé Pilintra, Tranca-Rua, né, no entanto, é expulso. E os elementos a serem combatidos na renovação carismática católica, ali, sobretudo nas mãos dos sacerdotes, que é o espiritismo e as religiões afro-brasileiras e a nova era, que são elementos também combatidos, né, de igual modo no neopentecostalismo. Por sua proposta espiritual, a renovação carismática católica se caracteriza mais como um movimento de reavivamento religioso do que como um movimento de conversão, sendo levado de preferência a setores da Igreja Católica onde a prática sacramental e a vinculação institucional com a Igreja já são intensas.
Então, o termo reavivamento é utilizado para dar ênfase à continuidade entre a vivência religiosa anterior e posterior ao ingresso na renovação carismática católica. Nesse sentido, a renovação carismática católica funciona como um agente catalisador da vivência religiosa, estimulando-a fortemente, dando-lhe um novo dinamismo, ou mesmo um novo sentido, fazendo-a então desabrochar no que ela chama de vida nova no Espírito. No que vai se diferenciar com relação a outros movimentos da Igreja Católica, o que vai diferenciar a renovação carismática com relação a outros movimentos da Igreja Católica é uma espiritualidade centrada no Espírito Santo, que é uma capacidade ímpar para fazer o católico nascer de novo para uma nova vida. E nova vida essa renovada pela ação do poder do Espírito Santo em sua vida. Então a renovação no Espírito faz com que o católico tenha uma vida nova, seja na família, no matrimônio, no namoro, nas amizades, nos estudos, nos trabalhos, nos negócios e no lazer. E a finalidade da renovação carismática católica é fazer com que o católico nasça de novo pela força do Espírito, levando a ele uma nova vida até a maturidade. E a definição da renovação carismática católica pode se dar pela valorização da oração e o louvor ao Senhor, através de cânticos, orações espontâneas, orações coletivas e oração em línguas, né? E também ali que se faz acompanhar a reza do terço, né? que se dá em nível individual e coletivo. Lembrando que o terço se tornou ali um símbolo de identificação de alguém que é da renovação carismática. Quando você vê alguém com um terço no pulso, né, no pulso direito, ali há uma grande chance de tratar-se de alguém que é adepto da renovação carismática. Na renovação carismática, nós temos dois temas básicos, que são como que ali um pano de fundo, ou seja, um fio condutor de toda a renovação carismática, que é a vida nova, que se dá através do batismo no Espírito Santo e na vivência dos dons e carismas e do senhorio de Jesus Cristo. Então, a vida nova ela é vista pelos participantes da renovação carismática como a manifestação sensível da presença do Espírito Santo na pessoa, através dos seus dons e carismas. Essa vida nova, inaugurada pela experiência da presença do Espírito Santo na vida da pessoa, sob a forma do que chamam de batismo no Espírito Santo, leva consequentemente a outra experiência, que se constitui em seu ponto central, que é o da libertação interior, né, que tem uma carga emocional muito intensa, que trata-se de uma experiência do êxtase religioso, que provoca ali na pessoa uma sensação de estar fora de si, mas consciente e senhor de seus atos. Então nós temos aqui, principalmente ali devido à pregação enfática do sacerdote, né, com a repetição de mantras, e bem como a atuação das músicas ali com um ritmo muito alucinante, com um ritmo muito intenso, é que provoca os estados alterados da consciência, que leva a pessoa a estado de êxtase, onde ela tem esses sentimentos. Esse tipo de libertação interior, que é carregada pela emoção, né, como mostram os testemunhos, geralmente dados ali antes da homilia do padre, nas missas de cura e libertação, tem como efeitos as visões, sensação de ouvir vozes celestiais, choro, oração em línguas, e por aí vai. Então ela mantém uma vinculação estreita ali com a proclamação do senhorio de Jesus. Ou seja, à medida em que a pessoa se entrega a Jesus, ela se liberta. O batismo do Espírito Santo, que é uma convicção central ali na renovação carismática, acontece pela imposição das mãos sobre aquele que deseja ser batizado. Pode-se precisar o momento exato em que ocorre o batismo pela intensa carga emocional que se segue ao mesmo. Porém, alguns não sentem nada e, no entanto, não deixam de ser considerados batizados no Espírito, pois o batismo no Espírito Santo não é algo só atingível por alguns poucos ou uma espécie de coroamento da renovação carismática, e sim o ponto inicial de libertação interior acessível a todos. Portanto, o batismo no Espírito Santo é o início de um processo de mudanças interiores na vida da pessoa, que ocorre de dentro para fora, sendo interpretadas como um processo de libertação que vem de Deus. Nós temos, na interpretação de Rainer Cantalamessa, que foi recentemente que recebeu recentemente, né, a nomeação do Papa como cardeal, o batismo no Espírito Santo ele remete mais ao acontecimento de Pentecostes do que ao sacramento do batismo.
Então não se trata de um novo batismo, né, mas ali na vivência do que aconteceu em Pentecostes. Então no batismo no Espírito, não é só o nosso batismo que é revivido, né, com maior intensidade, mas também são a própria confirmação, né, a crisma, a primeira comunhão, o matrimônio e tudo aquilo que se segue, né, na vivência ali do sacramento da igreja, que se renova nesse batismo no Espírito Santo. Então trata-se, de fato, da graça de um novo Pentecostes que acontece na vida da pessoa. É uma iniciativa nova, livre e soberana da graça de Deus, que se funda, como todo o resto, no batismo, mas que não acaba ali no batismo, mas que vai além do batismo. Então não faz referência apenas à iniciação, mas também ao desenvolvimento e à perfeição da vida cristã. Então o batismo no Espírito Santo remete a essa ideia, né, de uma vivência maior do que nós recebemos ali no batismo, no próprio batismo, e também no que se refere à prática daquilo que nós recebemos no batismo, que é ser sacerdote, profeta e rei. É propósito da renovação carismática católica resgatar e reviver os dons e os frutos do Espírito Santo, originalmente vividos pelos primeiros cristãos na igreja primitiva. São dois tipos de dons do Espírito Santo: os dons infusos e os dons carismáticos. Os dons infusos, que se recebem no batismo, necessitam ser adubados, cultivados, para desabrochar, né? São 7 grandes sementes de 7 árvores da vida, plantados pelo Espírito, que é a sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Os dons carismáticos são capacitações, né, instrumentalizações, poderes divinos, para que a pessoa possa realizar o seu apostolado, não mais na fraqueza humana, mas na força do Espírito Santo, sendo conduzido pelo Espírito Santo. E são 9 e subdivide em 3 grupos, né, que são as palavras, línguas, interpretações e profecias, que estão ligadas às palavras, ligadas ao poder, que é a fé, cura e milagres, e ligadas às revelações, que é a sabedoria, a ciência e o discernimento. Como parte de sua ação no mundo, o Espírito Santo comunica seus frutos no coração da pessoa em vista à sua santificação. Assim temos que o Espírito Santo, que habita no coração da pessoa, comunica-lhe parte de sua santidade, ou seja, um pouco daquilo que ele é em plenitude, que ele é na sua essência: caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, generosidade, mansidão, fidelidade, modéstia, temperança, castidade. Então nós temos que os frutos do Espírito Santo são resultantes de uma vida com a intensa assistência do Espírito Santo. Então os frutos do Espírito Santo, eles são resultantes de uma vida nova, ali, que a pessoa se deixa conduzir pelo Espírito Santo, né? Que se deixa levar por sua ação e expressando na vida cotidiana os dons por ele recebidos. Pontuada por um tradicionalismo moralista, a espiritualidade católica ela é inovada pela renovação carismática no âmbito da corporeidade, que vai fomentar a seus membros a espontaneidade de expressões corporais carregadas pela emoção, né, beirando até mesmo sensual nas liturgias. Apesar de eliminar a dualidade corpo e alma, em que o corpo é também instrumento de louvor, o corpo também ora, né? No entanto, o discurso da renovação carismática ele é ultraconservador. Então, no âmbito da sexualidade, né, no campo da sexualidade, a renovação carismática católica propõe uma moralidade rígida e ascética, fundamentada numa teologia da santificação pessoal e numa ética individualista. A renovação carismática ela fomenta seus membros um comportamento moral com ênfase na pureza e na experiência religiosa, incentivando-os a uma intensa atividade devocional. Essa proposta moralista da renovação carismática vai ter consequências para a família, pois motiva as donas de casa a manterem um controle mais eficaz sobre os filhos, né? Além de outras atitudes no que se refere às filhas, as mães vão alertá-las sobre os riscos da gravidez, ou seja, ali de uma gravidez indesejada. Em relação aos filhos, sobre o risco do envolvimento, sobretudo sobre o envolvimento com as drogas. Saindo aí do campo da espiritualidade, passando para a política, né? Embora seja vista como um movimento essencialmente espiritualista e intimista, a renovação carismática católica tem atuação não somente no campo religioso,
mas também na política, onde participa ativamente no âmbito eleitoral, em que seus grupos de oração se tornam verdadeiros cabos eleitorais para os seus candidatos. Então, nós temos, só recordando aí sobre a questão da participação de membros da Renovação Carismática na política, em São Paulo, nós tivemos Gabriel Chalita, que teve uma votação bastante expressiva, quando foi deputado federal, representando a Renovação Carismática no Congresso Nacional. Em Brasília, não temos hoje, mas já tivemos o Washington Mesquita, que foi eleito deputado distrital, né, ficando em 6º lugar dentre 25 eleitos, com um expressivo número ali de 23 mil votos, graças à atuação do padre Moacir Anastácio, que foi ali o motivo dele ter essa avalanche de votos dentro da Igreja Católica. Isso para mostrar a força da Renovação Carismática Católica. Muito obrigado, tenha uma santa abençoada semana e até a próxima.